Olá, seja bem-vindo a este canal. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Observando as declarações do canal do senhor Temi Lima, ele desafia os cristãos monergistas com este versículo da palavra de Deus. Ou seja, ele acredita que este versículo verdadeiramente propõe a existência do livre-arbítrio nas Escrituras Sagradas. No caso específico do senhor Temi Lima, ele acredita na cabeça dele de que nós tenhamos alguma inveja ou ciúmes do canal dele, porque o canal dele cresce. Acontece que ele se esquece que se ele observar este canal e tanto outro que eu tenho, são avaliadas as pessoas e os mais variados canais. Ou seja, eu não tenho um alvo específico. No caso, Temi Lima, eu tenho alvos, que são pessoas que distorcem a palavra de Deus. Temi Lima é mais um, que se diz ser arminiano, mas nem sabe o que o arminianismo ensina. Né? Ele já disse em alguns vídeos anteriores de que Pelágio está certo em algumas coisas. Ok? Ele se mostra, logicamente, um pelagiano e um semi-pelagiano, coisa que dificilmente os teólogos arminianos admitam. Ok? Agora, o que ele se esquece é que a própria Confissão de Westminster, ela não condena a liberdade do homem. Ok? Então, tanto ele como outros canais por aí, dizem que nós, cristãos monergistas, não ensinamos de que o homem tenha liberdade, o que se constitui numa falácia. Né? Então, quando essas pessoas elas dizem que nós, né, cristãos monergistas, não ensinamos a liberdade do homem e que também as confissões não ensinam, elas estão fazendo uma desonestidade intelectual, ok? Então, a confissão não é a palavra final, seja essa confissão ou outras confissões. Não são a palavra final. A palavra final está com as Escrituras Sagradas. Mas essas confissões remetem à palavra de Deus, ou seja, são estudos sistemáticos, tá? E doutrinas chaves da fé cristã. Tá? Então, na Confissão de Westminster, por exemplo, encontramos trechos que falam sobre a liberdade do homem. No caso, o capítulo 9, que tem 5 sessões. Então, simplesmente porque ele e os demais canais aí, pelagianos, semi-pelagianos e tantas outras heresias que muitos defendem nos dias de hoje, não leem os materiais dos seus opositores. Então, como eles não leem, eles começam a dar essas gafes teológicas. Ok? Basta somente que ele lesse. Mas é mal de brasileiro, né? A maioria dos brasileiros não gostam de ler, e aí depois faz esses espantalhos teológicos por aí. A interpretação de Temi Lima, ela sempre foi muito deficiente, né? Quando ele quer interpretar a palavra de Deus concernente ao assunto de soterologia. Né? Quando, por exemplo, ele lê Deuteronômio, ele precisava entender que isso aqui é uma repetição de leis. E ele deve respeitar, ele deveria pelo menos respeitar os contextos que são apresentados aqui e entender o que é doutrina bíblica. E não ler textos isolados e fazer como as testemunhas de Jeová, que pegam textos isolados para provar, né, as suas múltiplas heresias. É isso que o canal do senhor Temi Lima faz. Né? O problema de Temi Lima
é que a Bíblia dele só tem algumas passagens e não tem outras. Só tem algumas que ele consegue ver. Ok? Então, ele se esqueceu, por exemplo, que diz que ninguém vai ao filho se o pai não trazer. Né? Ele esqueceu esta inabilidade humana. Quando a Bíblia diz que não há um só justo, não há quem busque a Deus, ele também esqueceu esses versículos da Bíblia. Ok? Aliás, ele não acredita na depravação total. Ok? Então, ele nega as Escrituras, nega a palavra de Deus e nega também o que ensina o arminianismo clássico. Ok? Então, Temi Lima, ao não acreditar na depravação total do homem, ele faz parte do arminianismo liberal. Como é que você prova isso, meu querido irmão Marcos? É simples. Se você pegar, por exemplo, este livro aqui, ok? Olha só, um livro pelagianismo e semipelagianismo de Ivan de Oliveira, ok? Se você pegar este livro aqui, você vai perceber que diz aqui na página 55, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, na página 55, né? E na página 56 fala sobre o arminianismo clássico e o arminianismo liberal. Ok? Então, eles põem aqui na página 55, no caso, o senhor Ivan de Oliveira. Também conhecido como arminianismo de coração, arminianismo clássico, representa uma corrente de pensamento mais próxima das ideias de Jacó Arminius. Em função disso, não nega o pecado original e tampouco a relevância da graça na economia da salvação. E tem também o arminianismo liberal, com ênfase exagerada no livre-arbítrio e influências das ideias iluministas, que é o que o senhor Temi Lima segue. Com ênfase exagerada no livre-arbítrio e influência nas ideias iluministas. É costumeiramente encontrado no liberalismo teológico de fundamento humanista, com fundamentação otimista, negam a depravação total e a necessidade absoluta da graça divina para a prática da caridade e da aproximação de Deus. E eles enquadram aqui Charles Finney como um dos representantes deste arminianismo liberal. Então, queridos, ele é um liberal, o senhor Temi Lima, ele é liberal. A partir do momento que ele nega a depravação total, ele é um liberal. E nós temos também aqui, num outro livro, né, que é interessante sabermos o que pensam o arminianismo clássico, depravação total do pastor da Assembleia de Deus, Carlos Kleber Maia. O senhor Carlos Kleber Maia, ele declara na página 48 do seu livro Depravação Total, tá? Ele diz o seguinte, na página 48. Vamos ver o que ele declara, pastor assembleano aqui, na página 48. Ele diz o seguinte: com a depravação da sua natureza, o homem perdeu seu livre-arbítrio. Sua vontade tornou-se escrava do pecado, com liberdade apenas para pecar. Somente a graça divina irá libertar esta vontade cativa, capacitando-a a responder favoravelmente à oferta de salvação feita pelo Senhor Jesus Cristo. Então, com a depravação total, né? Ou seja, com a depravação de sua natureza, né? O homem perdeu o seu livre-arbítrio. Isto não é crido, ok? Pelo senhor Temi Lima. Então, ele faz parte do arminianismo liberal, ou seja, ele é um liberal, ok? Então, se você for observar o que diz a Bíblia diz algo bem diferente. E é o que eu vou explanar com vocês
em poucos minutos sobre o que diz a palavra de Deus quando ela faz essa afirmação aqui em Deuteronômio. Tá? Agora, infelizmente, o senhor Temi Lima provavelmente nunca leu por completo uma obra reformada e também nunca leu por completo uma obra de hermenêutica, as regras da hermenêutica. Ou seja, para você traduzir de uma forma coerente as escrituras sagradas. Não somente ele, mas também inúmeros canais de arminianos e teólogos arminianos, apologistas arminianos e até de maluquetes, né, como Harry Alves, por exemplo. Então essas pessoas, elas provavelmente elas nunca leram um livro de hermenêutica para interpretar a Bíblia como ela deve ser interpretada, ok? Quando a Bíblia diz, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 27, vamos dar uma olhada aqui, em Deuteronômio, capítulo 27, verso 9, olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo o Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. 31 e verso 1 de Deuteronômio, nós lemos também o seguinte: depois foi Moisés e falou essas palavras a todo o Israel. Então, perceba, todo o Israel. Então, quando nós vemos essas frases em Deuteronômio, né, todo Israel, falou a todo Israel, será que é literalmente essas palavras? Se você entender a Bíblia de uma maneira errada, você vai ter uma tradução errada. Tá? Então, cada pessoa de Israel aqui está falando de cada pessoa sem exceção? Logicamente que não. Ok? Então, por exemplo, muitos israelitas, eles não participaram dessa cerimônia que foi feita por Moisés. Tá? Devido a algumas obrigações, outros estavam doentes e por assim vai indo. Ok? Então, o mesmo que nós dissermos em nossos dias, quando usamos palavras. Olha, toda São Paulo foi ao funeral de Ayrton Senna. Sabemos que não é algo literal, mas isso é uma regra chamada representação substancial. Ok? Então, quando nós lemos, por exemplo, Josué, que abateu todas as pessoas pela espada nas cidades de Hebron e Debir, devemos perceber que o mesmo livro de Josué diz que Judas e Benjamim conquistaram as mesmas cidades. Ok? Então, essas expressões literárias, elas têm que ser entendidas quando você fala sobre representação substancial, ou seja, não está dizendo a palavra de Deus que todas as pessoas literalmente foram mortas nas cidades de Hebron e Debir. Teve que vir ali Judá e Benjamim conquistar essas cidades, ou seja, as pessoas que ainda sobraram, que viviam nessas cidades. Então, essas expressões literárias, elas devem ser entendidas como lemos na Bíblia. Ok? Então, Deuteronômio 30, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te propus a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, nós vamos estudar no próximo vídeo se de fato existe esse livre-arbítrio apontado pelo senhor Temi Lima, ok? Então, no próximo vídeo, na parte 2 e na parte final, nós vamos analisar essa pergunta, né, que é lançada pelo senhor Temi Lima aos cristãos monergistas, e se ele está de acordo com a Bíblia ou ele é um liberal. Tá bom? Fiquem na paz, até o próximo vídeo. Simples, como alguém pode resistir a Deus? Tá bom. Em Deuteronômio, tá? Capítulo de número 30,
E aquele versículo que eu gosto, que até hoje os calvinos não conseguem me responder. Eles ficam doidinhos comigo, mas tudo bem. Eu não falo de pessoas, tá? Eu falo de doutrina. Eu não falo de pessoas, eu falo de doutrina, tá? Agora que vem o segredinho, lindinho, maravilhoso. Diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. Não só tu e a tua semente, ou seja, a tua descendência. Escolhe, escolhe. Se Deus pré-estabelece tudo, o homem não tem direito de escolher. Tá feito e acabou. Mas Deus diz ao homem, Deus, a boca é de Deus, foi Deus falando. Você pode ir no grego, no hebraico, no aramaico, no caldinho, no latim, você pode, aonde você quiser. O texto de Deus diz assim, escolhe. Se o homem tem escolha, ele tem liberdade. Se ele tem liberdade de escolha, ele não é aficionado a poder seguir aquilo que Deus diz. Portanto, se ele tem a liberdade de escolha, ele pode resistir, sim, ao chamado de Deus. Deus chama, ele vai, mas resiste. Acaba indo? Acaba. E como nós vamos responder isso? Existe a vontade diretiva, soberana e permissiva de Deus. A primeira é a soberana. Chamou, acabou, não tem jeito. A segunda, a diretiva. Deus não aceita que você recusa, mas ele usa as ações que você se estabelece para te conduzir para o lugar onde ele te quer, tá? E a diretiva, tá certo? Aqui ele vai te direcionando para que você chegue. Foi o caso de Paulo. Foi indo, chegou no prumo que Deus queria, falou, vem, agora não tem jeito. Tá certo? E temos muitos outros exemplos bíblicos para dizer. Então, ela pode ser resistida? A graça de Deus pode ser resistida? Pode. Por quê? Porque sem a graça nós não conseguimos chegar a Deus. Se Deus chamou e decretou, como o cara pode se apartar? Né? Como que Ananias e Safira estavam dentro do colégio apostólico e Deus não chamou na chamada? Não fazia parte da igreja primitiva, colégio apostólico, não, perdão, da igreja primitiva. E por que saíram? Então tá aí, a graça pode ser resistível? Pode. Por quê? Porque o homem tem liberdade, o homem tem livre-arbítrio, tá? Quem quiser falar que não, tudo bem, é um direito, eu respeito. Não tem livre-arbítrio da Bíblia, isso já é falácia, pode acabar, pode esquecer, tá? Mas entra no texto de Deuteronômio 30, 29, 19 e me refuta. Pelo amor de Deus, me refuta. Mostra que eu estou errado. Mostra que eu estou errado. Tá? Só isso.